Fala pessoal, a todos, tudo bem? Aqui mais uma vez o João Vitor falando com vocês. E hoje, pessoal, para a gente falar sobre elementos de fixação. Eu espero que todos estejam bem, repousando em casa aí, né, nesse período meio conturbado. Mas eu espero que todos estejam bem, legal? Antes de mais nada, se vocês gostarem desse vídeo e acharem que pode servir para outras pessoas, me ajudem a curtir e compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? É livre para todos os públicos, legal? Então vamos lá. Nós já vínhamos falando sobre elementos de fixação, paramos falando sobre, no caso, os rebits, né? Até então chegamos a fazer uma aula prática sobre isso. E hoje eu vou falar para vocês sobre um outro assunto que são os pinos, né? Bom, mas por que é tão importante estudar sobre os pinos? Bom, porque os pinos fazem parte dos elementos de fixação, são elementos amplamente encontrados na indústria, certo? E eu deixei 3 fotos para vocês aí ao lado. Uma delas, um grampeador, um furador de papel. Se vocês observarem, tem 2 pinos na lateral de cada lado. Eu deixei também uma corrente, pode ser uma corrente de moto, uma corrente de bicicleta, e logo abaixo um câmbio de carro com um mecânico removendo o pino elástico, tá? Bom, por que eu coloquei essas fotos? Porque a grande função do pino, né, é posicionamento, localização. Então gravem isso na cabeça de vocês. Por que eu uso pino? Os pinos são utilizados para garantir localização de peças. Então, por exemplo, se eu pegar o furador de papel, eu preciso que o furador sempre fure na mesma posição, que ele tenha precisão, que ele consiga furar o papel. Se esse mecanismo tiver muita folga, se ele não tiver uma boa localização, quando eu abaixar essa manoplinha aí, ele não vai furar o papel direito. Ele pode mastigar, ou ele pode bater e não conseguir atravessar a outra parte de baixo. Então eu preciso ter pinos que garantam o posicionamento, a localização, tá? O pino também pode fixar, né? Por exemplo, alguns pinos possuem rosca, mas a função primordial do pino é localização, tá bom? Na segunda opção, no segundo desenho, que é a corrente, eu tenho aí um pino em cada elo, né? Ligando cada elo de corrente. Neste caso, eu tenho um sistema que faz com que a corrente tenha uma ótima articulação e uma ótima resistência mecânica, né? Fazendo com que eu forme uma cadeia de elos e aí dando origem à corrente, certo? E no último exemplo, tem ali um mecânico sacando o pino, né? Essa ferramenta que vocês estão vendo na mão dele aí com um cabo meio esverdeado, isso aí nós chamamos de saca-pino. Então, toda vez que vocês precisarem remover um pino, vocês vão utilizar essa ferramenta chamada de saca-pino. Ela é feita de aço temperado e você compra em vários diâmetros, né, de acordo com o que você precisar, tá? E a outra ferramenta já é uma velha conhecida de vocês, que é o martelo, tá bom? Neste exemplo, ele está removendo um pino elástico, tá? Nos próximos slides nós vamos comentar o que é isso, fechou? Então vamos lá, vamos para o próximo. Então, os pinos, né? Qual é a função? Então, tem a função de união entre peças fixas ou com movimento relativo. Então, se as peças vão ficar paradinhas ou se as peças vão se movimentar, como é o caso de uma dobradiça ou é o caso da corrente. Então, peças que se movimentam também utilizam pino, tá bom? Os pinos podem ser elásticos, que é a primeira imagem aí, ó, se vocês observarem, ele tem um corte no sentido do comprimento, no sentido longitudinal. Ele pode ser maciço, como a imagem da direita, né? Ele pode ser inteiriço, feito de um material maciço. E o maciço ele pode ser paralelo, como é o exemplo, ou no exemplo de baixo tem um pino cônico, que ele tem uma rosca, tá vendo? Uma rosca externa. Então o pino ele pode ser tanto maciço paralelo quanto cônico. Qual que é a diferença entre um pino paralelo e um pino cônico? O pino cônico, pessoal, pelo fato de ser cônico, ele facilita a centralização. Então, ele começa com um diâmetro e termina com outro. Por exemplo, começa com 6 e termina com 7. Isso faz com que quando você colocar ele no furo das peças,
ele automaticamente, conforme você vai empurrando o pino, ele vai centralizando as peças. Isso facilita bastante algumas operações. E eu coloquei os especiais porque existem pinos de diferentes tipos no mercado para aplicações específicas, tá? Então não existem só esses que eu estou mostrando para vocês. Porém, esses são os mais comuns e os que vocês precisam conhecer. Legal? Então, pino elástico, pino maciço que pode ser paralelo ou cônico e os especiais. Os pinos maciços, pessoal. Então, utilizados para guiar peças com precisão, né? Então, eles são pinos com medidas muito calibradas, medidas bem exatas, que garantem que quando você montar o pino na posição, as peças vão estar muito bem centralizadas, muito bem guiadas, tá? Eles garantem isso. Podem ser cônico ou paralelo, como eu mencionei, fabricados em aço carbono temperado. Gente, os pinos são temperados, tá? A gente está vendo isso na matéria de materiais, né? Falando sobre isso, sobre a questão da têmpera. Então, esses pinos eles são fabricados e depois que eles são fabricados, eles são temperados, ou seja, existe um aumento na dureza deles, tá? E por que eles são temperados? Para garantir a resistência mecânica. Então, eles têm que ter uma exatidão dimensional, eles não podem deformar com facilidade. Então, por isso que eles são temperados, são extremamente duros, né? Um exemplo disso, se você tentar cortar um pino temperado numa serra, por exemplo, você provavelmente vai cegar essa serra. Ela não vai conseguir cortar. Por quê? Porque o pino está extremamente duro, tá bom? Pode ser comprado em medidas métricas, em milímetro, ou pode ser comprado em polegada, tá? E uma outra coisa interessante, que você consegue comprar o pino no comprimento que você quer, tanto no diâmetro quanto no comprimento. Então, por exemplo, quero comprar um pino de 6 milímetros de diâmetro por 30 de comprimento. Você consegue. Mas existe também uma situação na indústria onde as pessoas compram barras de aço, né? Então, eu me lembro que, quando ainda estava na indústria, nós comprávamos umas barras de 3 metros com o diâmetro que a gente queria. Então, 6, 8, 12, 16, enfim, acho que até 16 nós comprávamos. Elas tinham 3 metros de comprimento e elas eram feitas de um material chamado de aço prata. Anotem esse nome de material, tá? Elas não eram temperadas, não eram endurecidas, mas tinham uma resistência mecânica muito boa. Então, como que funcionava? Nós comprávamos a barra e quando precisava utilizar um pino, a gente cortava o comprimento que precisava. Então, eu preciso de pinos de 100 milímetros. Ia lá com a serrinha, como não estava temperado, a gente conseguia cortar isso facilmente. Cortava, né? Acertava as pontas para tirar a rebarba e pronto, o pino estava pronto para ser utilizado. Legal? No caso da fábrica, nós nem temperávamos o pino, ele funcionava muito bem para aplicação, que no caso era uso em matrizaria, tá bom? Porém, os pinos que são temperados, geralmente tem uma dureza de 60 HRC. Pessoal, nós não chegamos a falar sobre isso ainda, mas 60 HRC é uma escala de dureza. Assim como você mede distância com o metro, a polegada, existem escalas para se medir a dureza de um aço ou de um material. Neste caso, os pinos são temperados com 60 Rockwell-C. É uma escala Rockwell, no caso C, né? Então tem A, B, C, D, tem vários tipos de escala, nós vamos falar mais para frente. Então essa escala C é a escala utilizada para materiais temperados, materiais endurecidos. E 60 Rockwell-C, pessoal, é uma dureza bem alta, tá? Para vocês terem uma noção, a capa de um rolamento tem essa dureza, né? A lima que vocês usaram lá na oficina para limar os materiais tem essa dureza aproximada. Então, essa escala, para vocês terem uma noção, ela chega a 68 no máximo, 68 ou 78, se eu não me engano. Então, ele está num valor de dureza muito grande. Se você pegar, por exemplo, um aço 1020, que é aquele aço que você lima lá na oficina, que você fresa lá para fazer suas peças, ele deve ter, no máximo aí uns 3 Rockwell-C, né? Então, provavelmente nem vai aparecer na escala Rockwell-C, de tão baixa a dureza que é. Então, só para vocês terem uma noção, esse com 60 e o que vocês usam abaixo de 6. Então, faz um comparativo, né? A norma que regulamenta, pessoal, é essa DIN, que é uma norma alemã, 6325, ou essa norma ISO 8734.
Eu confesso que não achei uma norma da ABNT específica para pino paralelo, só para pino cônico. Então, e o que eu observei é que a indústria usa mais esses dois tipos de norma, por isso eu coloquei elas. E a tolerância do pino geralmente é M6. Pessoal, lembra lá das tolerâncias ISOs, né? Esse M6, no caso, é uma categoria 6, uma posição M, juntos vão dar um valor de tolerância. Então, por exemplo, se você pegar um pino com 8 milímetros, você vai lá na tabelinha, olha quanto que é M6 para 8 milímetros e você tem lá o valor da tolerância que o pino é fabricado. Então, é uma tolerância bem apertada, tá bom, pessoal? Isso mostra o quanto que o pino é preciso, né? Ele é um material bastante preciso na sua fabricação, tá certo? Procedimento de instalação. Então, o que você tem que fazer? Sempre que você for pôr um pino paralelo ou um pino cônico, você precisa primeiro fazer um furo, certo? Então, você vai pegar uma broca e vai fazer um furo sempre menor que o pino. Então, se o pino tem 8, você não pode furar com 8. Você vai furar um pouco menor. Geralmente nós passamos uma broquinha lá de 6 milímetros, que seja, depois vamos passar uma broca aí de 7,8 por aí, para que o furo fique lá uns 2 décimos de milímetro menor, para então você ir para a próxima etapa. Então, na segunda etapa você tem que chanfrar, você tem que quebrar o canto do furo e remover todas as rebarbas que estiverem. Na terceira etapa, vocês vão ter que passar um alargador H7. O alargador, pessoal, ele é muito parecido com uma broca, só que ele não tem ponta. E ele não é feito para furar, ele é feito apenas para calibrar o furo. Ele vai retirar só esses 2 décimos que faltam, deixar o furo bem calibrado, na medida bem certinha, para que você possa montar o pino com a folga certa, tá bom? E depois que você passar o alargador, você vai em si fazer a sua montagem, sempre usando óleo ou graxa, tá bom? Para o pino cônico é a mesma situação, então vamos lá. Deixa eu pular para o próximo aqui. Vamos lá. Então, na próxima etapa, mostra bem isso que eu falei. Então, um exemplo aqui, né? Deixa eu voltar que ele pulou muito. Aí, legal. Aqui. Então, exemplo 1 é: como fazer 4 furos para fixar 2 placas com pinos paralelos de 8 milímetros. Então, os pinos têm 8. Lembra da tolerância? M6. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai furar com uma broca de até 7,8. Geralmente, a gente não fura direto com a 7,8, a gente fura com uma menor, tipo uma de 5, depois passaria essa de 7,8. Por que a gente faz isso? Se você furar direto com a de 7,8, existe o risco dessa broca abrir o furo. E aí o furo ficar com 8 sem você perceber. Quando você for passar o alargador não vai retirar nada. Tá? Então, é interessante furar um pouco menor antes, depois passar essa mais próxima, tá? Aí você vai escariar o furo, então eu coloquei a imagem de um escariador na direita para vocês verem. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um quebra-canto, ele vai remover as rebarbas. Na etapa 3, aí tem uma imagem do alargador, como que ele é, né? Você vai passar esse alargador em rotação bem baixinha. Então, por exemplo, se na broca você usou lá umas 1000 rotações, aqui você vai usar umas 200 rotações. Rotação bem baixinha para você não queimar ele, com um pouquinho de óleo de corte. Então você vai passar bem devagarzinho, ele vai removendo só aquela casquinha que falta tirar e vai deixar o seu furo com o ajuste H7, tá certo? Depois que você furou todos os furos, né? Passou o alargador, aí você vai fazer o quê? Dar uma limpadinha e tudo, para se tiver alguma sujeirinha, passa um lubrificante e monta os pinos. Pronto, se você furou certinho, passou o alargador, com certeza os pinos vão ficar bem montados. Só uma recomendação, vocês perceberam que nas imagens eu coloquei as peças sempre juntas? Por que eu fiz isso? Pessoal, nós estamos falando de uma coisa que é muito precisa. Se você fizer um furo com as peças separadas, não vai bater montagem. A não ser que você faça isso numa máquina, né, com coordenada, aí é outra história. Mas se você for fazer com uma furadeira de mão, ou numa furadeira de bancada, simplesmente traçando, batendo punção, não vai dar certo. Você precisa fazer, no mínimo, com as peças montadas. Então, tem que dar um jeito de prender essas peças para elas não se soltarem. Aí você faz os 4 furos, passa o alargador, tá? Aí sim você pode desmontar, porque daí a furação vai bater, tá bom?
Por que isso acontece? Porque o pino é muito preciso e a distância entre os furos tem que ser precisa, tá bom? Então espero que tenha ficado bem claro aí como que faz para colocar pinos paralelos. Para colocar pino cônico é a mesma coisa. A diferença é que o alargador é cônico, tá? Então você tem que fazer o furo pelo menor diâmetro. Então, por exemplo, se o menor diâmetro é 6 e o maior é 7, você vai furar abaixo de 6. Aí sim você vai começar a passar o alargador até chegar na medida que você quer, tá bom? Legal? Então vamos lá. Próximo slide aí. Pinos elásticos. Então, como mostra na figura, o pino elástico ele tem esse corte no comprimento. Esse cara, pessoal, ele é feito de aço temperado e o fato de ter sido feito com aço temperado, ele é flexível, ele vira um aço mola, tá? Ou seja, esse cara, para entrar dentro do furo, ele tem que fechar, legal? Então, para que serve? Para você travar uma peça com outra, ou para você transmitir algum movimento, tá? Então, feito de aço carbono, ou pode ser feito de inox, tem as normas aí para vocês, se vocês quiserem consultar. E aí a grande diferença do anterior, o furo não precisa ser calibrado. O que significa isso? Não precisa passar alargador, tá? Você simplesmente vai passar a broca na medida que precisa e aí vai, no caso, colocar o pino, tá certo? E aí uma dica, o pino deve ser no máximo 1/3 do diâmetro do eixo. Então, por exemplo, vamos falar que o eixo lá tem 20 milímetros, né? O pino pode ter no máximo, pessoal, aí uns 6 milímetros de diâmetro, por aí. Por que o pino não pode ser maior? Porque se o pino for muito grande, vai enfraquecer muito o eixo, certo? Então, respeitem essa regra, tá bom? Procurem respeitar essa regra, né? 1/3 do diâmetro. Aí algumas pessoas podem perguntar, mas pode ser menor? Em vez de colocar de 6, eu colocar um pininho de 3 milímetros? Bom, você pode. O problema é que dependendo o que você estiver transmitindo de movimento, o pino pode romper, tá? Então, tomem cuidado com isso. Colocar um pino muito pequeno pode ser problema e colocar um pino muito grande também pode ser um problema. Professor, mas eu queria calcular certinho. Bom, aí você teria que fazer cálculo de elementos de máquina para especificar exatamente, entraríamos na engenharia da coisa, que não é o objetivo. Na indústria, na maioria das aplicações, vocês vão trocar o pino, né? Mas pode acontecer de uma situação onde o pino está rompendo direto, por exemplo, né? Então, cabe uma análise. Poxa, de repente o pino tem um erro de projeto, o pino está pequeno, por exemplo. Só que vocês têm que resguardar a seguinte situação. Se o pino está estourando, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um furo maior e vou colocar um pino maior. Toma cuidado com isso. Por quê? Porque dependendo da potência que você estiver transmitindo, você pode romper a ponta do eixo. Então, o pino ele funciona como um elemento fusível. Lembra lá da elétrica? Por que você usa um fusível? Para proteger o circuito elétrico, né? É mais fácil e mais barato trocar um fusível do que trocar a placa inteira. Então, aqui é a mesma coisa. O pino elástico ele tem que funcionar como um fusível. Ele tem que estourar primeiro que o seu eixo ou a sua peça, tá bom? Então, respeitem essa regrinha aí. No procedimento, pessoal, eu vou passar direto para o próximo slide, que já mostra o procedimento para vocês. Então, um exemplo aí, eu tenho um eixo, pintei na cor amarela para diferenciar. Esse eixo vai estar preso, sei lá, no motor. E eu coloquei uma polia, pessoal, né? Uma polia para transmitir movimento aí por correia, enfim. Então, lá, como realizar um furo de 6 milímetros para colocar um pino elástico e transmitir o movimento de rotação de um eixo de 3/4 para a polia? Então, assim, se eu simplesmente colocar essa polia no eixo, o que vai acontecer? Quando começar a girar, vai girar em falso. Eu preciso colocar alguma coisa que faça o travamento entre as peças. Nesse caso, pessoal, eu vou colocar um pino elástico. Mas é muito comum por aí o pessoal usar chaveta para fazer isso. Então, vamos lá. Qual que é o diâmetro do eixo? 3/4. Se a gente converter isso para milímetro, dá 19 milímetros. Então, fazendo a regrinha do 1/3, os 6 milímetros aí estaria dentro do 1/3, certo?
Bom, legal. Primeira coisa que você vai fazer então, você vai furar com uma broca no diâmetro nominal do pino. Então tem uma tabela no slide seguinte para vocês acompanharem. Então toma cuidado com isso, porque tem gente que mede o pino com o paquímetro, pega aquela medida e fura. Se você fizer isso, vai ficar folgado. Você tem que furar pela nominal. Então a nominal, pessoal, ela é sempre um pouco menor que o pino. Por quê? Porque o pino tem que fechar, certo? Então vamos lá. E então fez a furação, tá? Não precisa passar largador nada. Você vai montar o pino no sentido que a broca passou. Então se você furou de cima para baixo, você vai montar o pino de cima para baixo também, tá certo? Vamos para a tabela para a gente poder ver o diâmetro que eu teria que furar. Então vamos lá. Ó, se vocês pegarem aí, diâmetro nominal do pino, 6, né? Mas qual que é o diâmetro do pino na vida real? Ele tem de 6,4 a 6,7, perceberam a diferença? Ou seja, eu não posso furar com 6,4 nem com 6,7, porque o pino ficaria folgado. Então, o que eu faço? Eu pego, é 6,4, 6,7, a nominal é 6. Seguindo aí, ó lá, tamanho recomendado para o furo, de 6 milímetros a 6,12. Tá? Eu furaria com 6 milímetros, porque é uma broca mais comum de se encontrar no mercado. Tá bom? Ou seja, você vai fazer o furo e quando você for por o pino vai dar uma fechadinha e aí você coloca. Às vezes, pessoal, é um pouco complicado de colocar, mas é uma recomendação, não amassem o pino, não deformem ele, tá? Usem um dispositivo. Então, tem lá, o pessoal usa um dispositivo cônico que você consegue montar ele facilmente, tá? Dá para usar até um saca-pino, fazer uma adaptação na ponta do saca-pino para conseguir montar com mais facilidade, tá bom? Agora, com jeitinho, você vai lá, você consegue montar, mesmo com martelo, você vai dar umas batidinhas e ele monta, tá bom? Então é assim que se monta pino elástico. Vamos para o próximo. Bem, o último item é a cupilha, ou também chamada de contrapino, tá? Essa pecinha ao lado parece um grampo de cabelo aí, né? Então, para que serve a cupilha? Então, ela é utilizada para travamentos axiais. O que é travamento axial, né? É esse travamento que vocês estão vendo aí nessa imagem aí, ó. Opa. Que é o seguinte, eu tenho aí essa peça, pessoal, em U, é chamada de manilha reta. Isso aí é utilizado para fazer levantamento de carga, tá? Levantar peso, peças, enfim. Observem que atravessa tipo um parafuso por ela, um pino, certo? Na outra extremidade tem uma porca, tem uma rosca ali, essa porca ela é rosqueada e tem um furinho na ponta do pino, por isso o nome contrapino, tá? Então o que eu faço? Para que essa porca não se solte, não comece a desrosquear, o que eu faço? Fez um furinho ali, colocou um contrapino, eu vou dobrar as pontas de tal maneira que isso aí não vai sair mais aí, tá? Então isso é travamento axial, é travar e evitar que as peças não se movimentem ao longo do comprimento. A palavra axial significa comprimento. Não pode, isso é importante, não pode ser utilizada para travamento de movimento, transmissão de movimento, tá? Eu não posso usar como eu usei no caso anterior, né, que era transmitir um movimento de um eixo por uma polia. Isso eu não posso fazer, tá? Por quê? Porque esse carinha, ele é feito de aço macio, pessoal, ele não é feito para resistência mecânica, não. É só para segurar ali, para não cair mesmo. Neste caso, o furo precisa ter folga, pessoal. Então, o furo tem que ser maior do que a cupilha, diferente dos outros dois casos. Lembra? O primeiro caso tinha que ser muito preciso. O segundo podia passar só broca, e aí o pino ia entrar forçado. Neste caso, a cupilha tem que entrar folgada. Quantos por cento? 6% de folga. Tá? Então, faz a continha aí. O pino deve ter no máximo 1/3 do diâmetro do eixo, né? Então, na verdade ficou estranho aí, né? Na verdade é a cupilha, né? Não é nem o pino. A cupilha deve ter no máximo 1/3 do diâmetro do pino, tá bom, pessoal? Precisa corrigir aí. O comprimento deve ser o suficiente para atravessar a peça e você conseguir dobrar as perninhas. Vocês perceberam que as pernas têm comprimento diferente? Elas são assim, pessoal, justamente para você pegar um alicate
e dobrar as pernas, tá bom? Procedimento. Você vai fazer um furo com uma broca 6% maior que o diâmetro do pino, então o que você pode fazer? Pega o pino, pega um paquímetro e mede. Deu 6 milímetros. Soma 6%, acha uma broca no diâmetro próximo e faz o furo, tá? Faz a inserção do pino e curva as pontas com o auxílio de um alicate, tá? Vamos ver no próximo slide um exemplo de aplicação, tá? Olha lá. Então, como realizar um furo para colocar uma cupilha em uma porca-castelo? Gente, essa talvez seja a primeira vez que vocês vejam isso aí. Essa porca sextavada na ponta do eixo, tá vendo? Cheia de rasguinhos assim. Isso aí nós chamamos na indústria de porca-castelo, tá? Porque ela lembra um castelo. E essa porca ela tem um furo, ela tem uma rosca de 40 milímetros, certo? Então vamos lá, na primeira etapa, só para concluir aqui o raciocínio, eu tenho um eixo, tá pessoal? Isso aí no meio é um rolamento, então eu quero segurar o rolamento na posição. Eu montei o rolamento, eu não quero que o rolamento ande para frente. Eu quero só que ele gire, né? Então ele tem que ficar paradinho aí, só girando. Então o que eu fiz? Coloquei o rolamento, coloquei uma arruela só para segurar e vou colocar essa porca-castelo. Só que essa porca não pode desrosquear, certo? Então eu vou usar uma cupilha para fazer isso. Então o que nós vamos fazer? Furar a ponta do eixo com diâmetro 6% maior que a cupilha. Nesse caso, nós vamos usar uma cupilha de 1/4 de polegada. Portanto, o furo deve ter 6,8. Então, peraí, vamos entender isso aí. Eu já expliquei para vocês lá as polegadas fracionárias. Se vocês converterem 1/4 para milímetro, dá 6,35 milímetros. Por isso que nós vamos furar com 6,8. Se vocês fizerem a continha aí, vai dar próximo disso. O que vocês fazem? Digita no celular aí, na calculadora, 6,35 vezes mais 6%. Aí vai dar próximo de 6,8. Então, essa primeira etapa tem uma broquinha aí, ó. Nós vamos fazer um furo atravessando o eixo de fora a fora, com esse diâmetro de 6,8. Depois, pessoal, no caso aí, vai estar rosqueada a porca. Você rosqueia a porca depois, né? Rosqueou a porca, é só inserir a cupilha. Inseriu a cupilha na posição, é só dobrar as pontas dela com a ajuda de um alicate. Tá bom? É bem simples, porém é bem funcional essa aplicação aí. Legal? Show de bola? Eu acredito que é isso. Essa parte inicial sobre pinos, eu espero que eu tenha sido bastante claro. E se vocês tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários ou me mandar via WhatsApp para aqueles que têm o meu contato, tá bom? Eu vou deixar também um questionário no Forms para que vocês respondam algumas perguntas referente a esse assunto. Legal, pessoal? Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.